Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Glória a Deus. Bom estarmos aqui nesta noite na casa do Senhor. Os meteorologistas dizem que a partir da semana que vem está vindo uma frente fria aí para o Brasil, né? Tomara, porque eu gosto de frio, viu, meu pastor? Eu gosto de frio, eu não gosto é de calor. Meus amados, vamos ler em Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo de número 4. E o versículo é o de número 23. Eu vou ministrar uma palavra hoje, meus irmãos, que não é uma palavra que nós somos acostumados a ouvir, não é uma palavra costumeira, né, ao se ouvir, não é aquela palavra de você estar saltando no banco, dando glória a Deus, aleluia, e falando em línguas estranhas. É uma palavra mais de reflexão, mas eu espero que Deus ministre aos nossos corações nesta noite, através dessa palavra. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler o versículo de número 23, que diz assim: sobretudo o que se deve guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Só este versículo para a nossa meditação. Meus amados, eu estava lendo a palavra do Senhor ali em Jeremias, capítulo 18, e Deus ministrou muito ao meu coração ali naquela passagem, e Deus falou muito forte comigo. Ontem Ele já tinha falado comigo nessa passagem ali, né, que Deus manda Jeremias descer até a casa do oleiro. Eu aprendi que nações, qualquer nação, para ser uma nação restaurada, isso depende muito da observância da palavra de Deus por esta nação. Qualquer casa, qualquer família, para ser uma família restaurada, sarada, curada, essa família ela tem que ser uma família que observa. Quando eu falo observar, não apenas olhar, mas é proceder conforme os ensinamentos da palavra do Senhor. E da mesma forma, o crente ou qualquer pessoa, a nossa restauração, a nossa santificação depende do quanto a gente se importa, dá ouvido à palavra de Deus. Quando o Senhor chama Jeremias, ele disse: desce a casa do oleiro. Você vai ver aí depois em Jeremias 18. Interessante que Deus não fez nenhuma promessa de que na casa do oleiro ele daria um carro novo para Jeremias. Ele daria uma casa nova. Deus não prometeu nada de bens, nada material para Jeremias. Mas ele disse assim: tu desce, porque lá eu te farei ouvir a minha palavra. A minha palavra, a palavra do Senhor traz restauração. Está aqui um homem restaurado pela palavra de Deus. E ali, a matéria usada ali nessa história, a matéria, não os personagens, era o barro.
E eu prestei atenção, eu aprendi isso, que o barro, existem 200 tipos de barro, irmão. 200 tipos. E apenas 8 barros, apenas 8, servem para fazer vasos. Apenas 8. E tem barro que ele é fraco, ele é frágil. E ele por si, ele não consegue fazer um vaso. Não dá para fazer um vaso com esse barro fraco, porque ele se quebra, ele não dá liga. E também tem o barro forte. O barro forte é um barro duro, ele é muito liguento. E ele também sozinho não serve para fazer o vaso, porque senão quando secar ele vai rachar. É forte demais, é igual um cimento forte demais, né? Ele racha, tem que ter uma mistura lá. Mas quando mistura o barro forte com o barro fraco, dá liga. E aí faz um vaso maravilhoso. E eu aprendi coisas interessantes para a minha vida. Quando eu me converti, irmão, no momento da minha conversão, fiquei muito alegre, porque eu disse, eu estou convertido ao Senhor, estou com meu nome escrito no livro da vida, tenho minha salvação garantida, e estou no meio de um povo onde não há problema. Estou no meio de um povo onde não há dificuldade. Estou no meio do povo onde não há luta. Todos se amam, todos se abraçam, todos querem o bem do próximo. Era esse meu pensamento. Era esse meu pensamento. Mas com poucos dias de crente, eu descobri que essa não é a realidade. Que eu estava no meio de pessoas, de ser humano, que assim como eu, veio também de um lamaçal do pecado, e estão vivendo uma fase de regeneração, de restauração na sua vida. A sua salvação está garantida, mas essas pessoas, Deus ainda está moldando essas pessoas. E aí eu comecei a entender esse tipo de coisa, irmão. Eu disse, meu Deus, na igreja também tem dificuldade. Na igreja também tem problemas. Na igreja também tem alguns irmãos que são necessários para nos fazer crescer espiritualmente. Irmãos, chegou um momento que eu dizia, meu Deus, como é que tem pessoas, irmãos, que falam mal um dos outros? Como é que tem uns irmãos que falam mal um dos outros, desejam um dos outros? Por que que existe tanta coisa no meio do povo de Deus, que é um povo santo? Aí depois eu fui observar que é necessário que existam esses irmãos. Um dia eu conversando com Adão está ali. Eu disse, Adão, hoje eu estou uma pessoa madura, Adão. Quando alguém fala mal de mim, eu digo, essa pessoa está corretíssima em falar mal de mim, porque eu ainda sou pior do que o que ela fala. Eu ainda sou bem mais pior, pastor Wagner, do que o que a pessoa fala de mim. E eu preciso dessas pessoas para me fazer reconhecer que a cada dia eu preciso do Espírito Santo na minha vida, porque eu não presto. Porque eu sou uma pessoa cheia de problemas, de dificuldades. E quando alguém fala, eu digo, realmente, eu preciso de Deus a cada dia da minha vida. Então vamos lá para a palavra do Senhor. Nos diz aqui, irmãos, Provérbios 4, 23. Né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Como o coração é a fonte da vida e o centro, irmão, das decisões e emoções, guardar o coração aqui significa vigiar nos pensamentos, nas emoções e intenções do coração, é proteger a sua mente das influências negativas como ódio,
amargura e para qualquer tipo de pecado. Isso é guardar no coração. Os irmãos sabem que nós pecamos primeiro no coração. A gente deseja. Lembra de Eva? Lembra lá a serpente oferecendo fruto para Eva, e diz que ela olhou para o fruto e viu que era bom de se comer, e ela desejou no coração. Quando ela desejou, ela exteriorizou o seu desejo, ela praticou. Ela comeu do fruto que não era para comer. Por isso a Bíblia está dizendo, guarda o coração. Então, meus irmãos, guardar o coração é também filtrar, né? É filtrar o que entra na sua mente. É cultivar fé. Em rápidas palavras, é isso, mais ou menos isso, guardar o coração. Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos diz a palavra do Senhor. Eu pediria um irmão que me ajudasse. Logo hoje, presbítero José, que eu ia precisar do telão, você não está lá, né, presbítero José? 4:8, Filipenses. Quanto ao mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Glória a Deus. O apóstolo Paulo aí exorta a ocupar o pensamento, irmão, com o que edifica, com o que renova a nossa mente. Ele nos orienta, nos exorta, né, a pensarmos naquilo que está alinhado com a vontade de Deus, para produzir em nós uma vida santa e uma vida pacífica, em paz, que possamos ser paz e vivermos em paz. Então são coisas que edificam. Nós iremos falar nesta noite sobre algo que irá tocar muito, talvez em você, talvez em mim, talvez em nós. Meus irmãos, tem gente que sofreu coisas terríveis em sua vida, coisas que lhe trouxe marcas profundas. Talvez tenha alguém aqui nesta noite que já passou momentos tão difíceis em sua vida, que não consegue esquecer. Porque a maldade de alguém, a maldade da parte de alguma pessoa, lhe causou dor ou dores. E hoje, essa pessoa é o resultado dessa maldade. É uma pessoa abatida, é uma pessoa triste, amargurada e ferida. Eu me converti aos 18 anos de idade. Eu adquiri uma ferida emocional na minha vida, com 6 anos de idade. Ferida causada pelo meu pai. Causou uma ferida no meu coração. O que foi, pastor Maurício? Ele lhe enfiou alguma coisa no coração? Não. Uma palavra do meu pai veio no meu coração. Eu tinha 6 anos de idade. Me converti aos 18. De ser 18, 12 anos. Aceitei Jesus como Senhor da minha vida. Crente. Naquele tempo eu era mais crente do que hoje. Crente, uma pessoa fiel. Crente, meu irmão, apesar de ser jovem, mas foi conversão de verdade. Até meus 27 anos, quando chegava... Então eu passei do 18 ao 27, aproximadamente 9 anos. Todo dia dos pais. Se eu pudesse, eu sumia no mundo.
Eu não dava minha cara para ninguém ver Dia dos Pais. Aí quando passasse eu voltava. Na escola, quando fazia qualquer coisa para os pais, eu sumia. Até não ia para a aula para não tocar no assunto, porque ia doer no meu coração novamente. Ia doer novamente. Eu tinha uma ferida muito grande no meu coração pelaquela palavra que meu pai falou para mim. Pastor Maurício, mas o senhor era crente? Era crente, irmão, salvo em Jesus, mas eu tinha algo ainda para resolver na minha vida. Com 27 anos de idade, eu ouvi a palavra do Senhor que curou minha vida. Eu fui curado pela palavra. Eu vi a palavra e eu dizia sempre, meu pai não é digno do meu perdão. Eu não posso perdoar o meu pai, porque o que ele fez com a criança de 6 anos... não é um pai, é um monstro. Para os irmãos terem ideia, eu nunca ouvi minha mãe falar o nome do meu pai, Jorge. O nome do meu pai na boca da minha mãe era o cachorro. Imagina. Minha esposa conhece minha família, eu sou um milagre, irmãos. Vocês estão vendo aqui o pastor Maurício? Eu sou um milagre. Se você for de Nova Itarana, na minha terra, tu vai dizer diante de mim, ô pastor Maurício, tu é uma bênção de Deus, meu irmão, porque tu saiu desse lugar aqui, foi Deus me chamou lá, Deus me chamou de Ur dos Caldeus, da casa do meu pai, do meio da minha parentela. E às vezes eu estou em casa, eu estava falando com minha esposa, anteontem meu coração estava queimando em casa, ardendo, de gratidão a Deus, e eu chorava, eu dizia, meu Deus, quem sou eu? Quem era eu, meu Deus? Quem era eu? Olha onde o Senhor me colocou, meu Deus. E eu olho para a minha família assim, eu digo, hoje eu sou um servo de Deus, meu Deus, muito obrigado. Hoje eu sou um ministro do Evangelho, muito obrigado, meu Deus. Eu digo, quem era eu? Não mereço isso. Mas aí a palavra de Deus falou no meu coração, eu disse, eu tenho que perdoar o meu pai. Aí corri, perdoei meu pai. Já estava me preparando para comprar um violão para ele, que é violonista. Por isso que eu gosto muito de música, irmão. Por isso que eu gosto muito de música. Com poucos dias que eu perdoo meu pai parte para a eternidade. Meu pai morreu, eu digo, glória a teu nome, Jesus. Não porque meu pai morreu, deu tempo de eu perdoar meu pai. Deu tempo de eu perdoar meu pai. Meus irmãos, e eu vivendo com alguns irmãos e conversando e tal, e alguns sintomas dos irmãos, eu digo assim, isso é coisa para resolver que tem na vida. Precisa perdoar alguém. Precisa perdoar. Precisa perdoar, precisa perdoar. Não falo para o irmão, eu não falo, mas eu percebo a necessidade. Irmão, não é comum um cristão ser triste a vida toda. Não é comum. Você olhar para o cristão e o semblante dele é um semblante decaído. É um semblante para baixo. Ele não é uma pessoa alegre e nem gosta de quem é alegre. Nem é e nem gosta. Irmão é um palhaço. Alegre demais. Brinca com tudo, sorri com tudo. Pessoa ferida, irmão. Como a gente tem lidado com isso, eu percebo. Eu digo, olha, irmão, tem coisa para ser resolvida. E se você tem coisas desse tipo, irmão, resolva logo. Perdoa logo. Resolva logo. Tiago capítulo 4, versículo 14. Digo-vos, porém, que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um instante e logo se desvanece, desaparece, né, meu pastor? Desaparece. Então, resolva logo, meu santo, pelo amor de Deus. Mas, pastor, mas dói demais, pastor. O senhor não sabe o que é que eu sofri, pastor. O senhor não sabe o que me fizeram, pastor. O senhor não sabe, pastor, a calúnia. O senhor não sabe, pastor, que eu fui abusada, pastor. Pastor, eu sofria espancamento sem merecer, pastor.
Pastor, meu pai era duro demais. O meu marido. Eu nunca ouvi a palavra eu te amo. Eu nunca me senti amado. Eu nunca me senti amada. Um dia, há muitos tempo atrás, eu andando com um amigo meu, chegou no meio da estrada, meu pastor Carlúcio. Ele não aguentou e ele disse, eu vou conversar com alguém, isso aqui que eu tenho dentro de mim. E aí, pastor, eu fiquei assim, só orei por ele. Ele abriu o coração, meu pastor, me falando que ele não conseguia fluir em Deus, porque ele tinha uma revolta muito séria de alguém da família dele que abusou dele quando ele era criança. Um homem. E pasmem, um obreiro do Senhor. Ele foi abusado quando era criança. Aí eu pergunto para você, irmão, se não liberar perdão, meu pastor, como é que vai sentir o Espírito Santo? Como é que vai... Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. A reconciliação, presta atenção aqui, precede a verdadeira adoração. Sem reconciliação, não tem como você prestar para Deus uma verdadeira adoração. É bíblico, pastor Maurício, Mateus capítulo 5. Se eu não estiver enganado, parece que é o versículo 23 e o 24. Me ajuda aí, meu presbítero bonito. Versículo 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, aí é a adoração, ó. Se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, segura aqui, segura aí, volta aí, meu querido. Isso aqui o nosso pastor já deixou bem claro como que é isso aqui. O pastor já interpretou para nós isso aí. Se trouxer a tua oferta no altar, e aí te lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, esse alguma coisa contra ti, não é que tem alguém que não gosta de você porque você é bonito. Não é porque tem alguém que não gosta de você porque você é cristão e você vem para a igreja sempre, não perde o trabalho, é um servo de Deus assíduo na palavra, na oração, e tem gente que não gosta disso. Você não tem nenhum motivo de reconciliar com esse irmão. O nosso pastor já nos ensinou. Você não falou mal do irmão, você não fez nada, apenas ele não gosta de você. Diante de Deus você não tem nada que apresentar para Deus dizendo, eu fui lá pedir perdão. Não, o nosso pastor ensinou assim, né, meu pastor? Agora, se você fez alguma coisa, aí é diferente. Vai lá o versículo 24. Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua adoração. Apresenta a tua adoração. Tudo bem, mas pastor, de que forma é isso aí? Quando eu não perdoo alguém que me feriu, agora já sou eu que estou sentindo ódio dele. É diferente. Aí agora eu preciso me reconciliar. Qual a forma de me reconciliar com meu irmão? Quando ele me feriu, sabe qual é a forma? Perdoar. Atos capítulo 6. Lá, os discípulos do Senhor viram a necessidade de se colocar diáconos, para fazer o trabalho de diácono. E aí disse assim, olha, procure homens cheios do Espírito Santo, de boa conduta, e que sejam homens sábios. Sábios. Você sabe quem foi o primeiro homem que eles encontraram? Estevão. Encontraram Estevão. A Bíblia diz assim de Estevão, que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Diz que Estevão era um homem bom, irmão. Um homem caridoso, um homem bom, cheio de Deus na vida. E um dia invocaram com Estevão, dizendo que ele blasfemou contra Deus e contra Moisés. E pegaram Estevão para matar. E começaram a apedrejar. Está lá no livro de Atos, capítulo 7, versículo 54 até o 60. E começaram a apedrejar Estevão. Diz que no momento que estão apedrejando Estevão, diz que ele vê os céus abertos e vê a glória de Deus e Jesus sentado à direita do Pai. Olha a visão de Estevão.
E aí, quando ia morrer, Estevão fala duas coisas. Ele diz assim, a mesma, que Jesus, eu vejo Jesus nisso aqui. Aí Estevão diz assim, Senhor, eu entrego o meu espírito nas tuas mãos. E a outra coisa que Estevão fez foi assim, Pai, esses que estão me matando, perdoa. Ali Estevão estava dizendo, olha, eu perdoo eles, Pai. Eu perdoo. O homem que estava sendo morto, meu pastor. O homem que estava sendo morto, ele disse, eu vou perdoar esses que estão me matando. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês, irmão. Nós temos uma natureza regenerada. Eu sei que pode ter sido forte o que fizeram com o irmão, com a irmã. Pastor, a pessoa que fez aquilo comigo não foi muito forte, não é digno de perdão, não. Mas perdão, irmão, não é perdoar aquilo que é perdoável. Verdadeiro perdão é perdoar aquilo que é imperdoável. Foi isso que Jesus fez com você. O seu pecado era imperdoável, mas Jesus, por graça, Ele te perdoou. Ele te perdoou. A sua natureza é regenerada, irmão. Você não tem mais aquela natureza inerente pecaminosa. A sua natureza é a natureza de Cristo, é regenerada por Cristo. A vontade de Deus é que nós sejamos como Jesus é. Tenhamos a natureza santa, pura, purificada. Perdoa, irmão. A gente não faz isso aqui não, mas eu aprendi com um pregador aqui. Pegar ainda a unção da festa, né, dos jovens, festa linda, maravilhosa. Diga para o seu irmão do lado assim, diga assim, perdoa. A gente não usa muito disso aqui não. Olha, irmão, José do Egito, vocês sabem o que o José passou? Um dia o pastor Wagner pregou aqui, não foi, pastor? Sobre isso. José, do filho favorito, foi vendido como escravo. Isso para não morrer, viu? Para não morrer, foi vendido como escravo. Sofreu perseguição, calúnia, desprezo, mas Deus colocou José num cargo elevado. Governador do Egito. Depois, aqueles que o feriram estavam diante dele. Aí José disse assim, manda os guardas virem e mata todo mundo. Foi isso, igreja? José perdoou todos. Sabe por quê? José sabia que o Deus que ele servia, que o Deus dos seus pais era o Deus de perdão. A oração mais feita, irmão, é essa. Perdoa-nos as nossas ofensas, as nossas dívidas, na mesma medida que nós perdoamos os que nos ofenderam, o que nos feriram, o que abriram ferida no nosso coração. Aí eu pergunto para você, você perdoa? Mas pastor, eu perdoo, pastor, mas eu não consigo. Uns dizem assim, eu não consigo deixar de... Eu não esqueço não, pastor. Mas perdoar não é esquecer, irmão. Perdoar é não sentir mais dor. Pastor, mas eu não tenho esse sentimento. Perdão não é um sentimento. O nosso pastor já falou isso aqui. Perdão é a atitude de crente salvo, regenerado por Cristo. Quer ver uma coisa aqui? Que quem perdoa não esquece, porém quando lembra não sente mais dor. Eu gostava de falar sempre isso para os jovens. Imagine um furúnculo no seu braço, um tumor no seu braço, e você está com um paletó por cima. O paletó por cima, e está aqui, aquele bichão chega a estar vermelhão aqui e latejando aqui de dor. Ninguém está vendo. Aí vem o pastor Maurício, não vê meu furúnculo no braço. Ninguém vê. Diz, pastor Maurício está até bonitão de terno ali, ninguém está vendo. Mas se alguém tocar no meu braço, eu, ai, tocou na ferida.
Tocou no lugar onde está ferido. Porque não está curado ainda do furúnculo. O que é preciso para curar desse furúnculo? Exposto. Colocar ele exposto. Bota o braço. Vai mexer nisso e diz: eita, vai doer, vai doer. Aí começa a espremer. Começa a espremer para sair um negócio chamado carnegão. Não é isso, enfermeira? Tem alguma enfermeira aqui? É mais ou menos, do meu tempo era assim, pastor Carlos, você era chamado de carnegão. Não sei como é que chama hoje. Eu não sei o termo científico, né? O termo médico eu não sei, mas é de carnegão. Na hora que está espremendo, irmão, é dor, muita dor. O que é isso, pastor? Espremendo é na hora que você está liberando perdão. Não é fácil, eu sei que não é. Mas você diz: eu sou um crente, eu sou uma pessoa crente em Jesus. E a palavra do Senhor diz assim: que resplandeça a vossa luz diante dos homens e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Eu preciso fazer com que Jesus seja glorificado através da minha vida. Eu tenho que perdoar. Vai doer? Todo eu vou perdoar, mas foi forte, eu sofri tanto, eu chorei tanto naquele dia, foi muito ruim para mim. Mas você vai espremendo, aí sai o carnegão, passa um remedinho ali, com poucos dias está sarado. Mas você vê a marca. Tá lá a marca. Só que se alguém bater e tocar aqui, não dói mais. Tirou o carnegão, espremeu, mas está lá. O que é isso, pastor? Você não esqueceu, mas não dói mais. Não dói. E sabe quem é que vai te dar forças? Sabe quem é que vai te ajudar a perdoar? A Bíblia diz que Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito Santo. É só dizer: Espírito Santo, eu quero perdoar, mas eu não estou encontrando forças. Eu quero perdoar essa semana ainda, porque o pastor Maurício falou lá que a gente não sabe qual é o dia de amanhã, que Tiago falou, não sei qual é o dia de amanhã, o que vai acontecer. Eu preciso perdoar. Pede forças, pede ajuda ao Espírito Santo. Perdoa seu pai, perdoa sua mãe, perdoa seu marido, perdoa seu filho, perdoa sua esposa, marido, perdoa seu patrão, seu empregado. Perdoa, que nós como cristão, nós somos salvos aqui, estamos aqui nesta noite pregando a palavra de Deus, porque alcançamos o perdão do nosso pecado. Você está aí sentadinho com ar-condicionado, ouvindo a palavra de Deus nesse ambiente tão maravilhoso, é porque você alcançou o perdão do Senhor para a sua vida. Porque senão uma hora dessa tu estava lá no lamaçal ainda, estava lá aprisionado pela cédula do pecado que estava sobre você. Ele chegou, pegou a cédula do pecado e rasgou e disse: minha filha está perdoada, meu filho está perdoado, e rasgou a cédula do pecado e da condenação que era contra nós. Você também precisa perdoar. Eu trouxe alguns textos aqui, mas não vai dar mais tempo, porque acabou já meu tempo. Mas, irmãos, você não pode sair daqui nesta noite dizendo: eu ainda vou guardar minha mágoa. Eu ainda vou guardar meu ódio contra aquela pessoa. Não merece ser perdoada. Lembra, você é uma santa mulher, um santo homem de Deus. Mulheres de Deus, homem de Deus, não tem amargura no coração, não tem ódio no coração, mas do coração dele exala amor, exala paz, do coração dele. Quando tu perdoar a quem é de dever de você perdoar, você verá o quanto a sua vida espiritual vai dar uma guinada. Você vai levantar espiritualmente, porque a raiz de amargura, a falta de perdão, ela gera raiz de amargura que nos amarra com prisões malignas e não nos deixa crescer como servo de Deus e não nos deixa avançar como crentes fiéis ao Senhor. Perdoa, independente do que aconteceu, o Senhor
mandou meditar nessa palavra para vir dizer para você: perdoa meu filho, perdoa minha filha. O primeiro beneficiado pelo perdão não é aquela pessoa, mas é você. Deus abençoe. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Obrigado.